2 gols narrados pelo brabo Rafa Penido aqui. Você acompanhou essa narração exclusivamente rubro-negra na TV Coluna do Flamengo. Agora é hora de você chegar no programa já deixando seu dedo no joinha, dedo no like, inscrevendo-se no canal se não é inscrito ainda e, claro, compartilhando o vídeo com seus amigos rubro-negros. Vamos bater um papo aqui com a galera a respeito desse Flamengo 2, Cruzeiro 0. O jogo do Palmeiras, só para informar para a galera, ainda não terminou, né? Palmeiras e Vasco. Por enquanto, o Palmeiras está vencendo o Vasco por 1-0 e a gente vai continuar secando aqui, torcendo para que o Palmeiras leve pelo menos um gol e mantenha viva a chance de o Flamengo ser campeão, ainda que seja na última rodada. Um abraço para o Lucas Barreto, Tio Vegeta, Wellington Lima, Jean Muniz, Tereza, Luciano dos Santos, Bruno Pereira, Gilberto Maia, Alexandre H, Nathan Gomes, Edson Santos, Francis Miller, a galera aqui participando no chat. Mandem seus comentários, participe com a gente e, claro, se quiser participar pelo Twitter, a hashtag é TRColuna. Estamos juntos aqui com meu amigo Fabrício Kika, Canguru Boy, Roberto Fenômeno, continuou aí da partida, né? Analisou o jogo de perto, pode trazer também sua visão pra gente. E Pedro Sampaio também. Vamos começar pelos que não estavam na partida. Fabrício, o Flamengo fez o dele, né? Hoje jogou o que a gente esperava, 2-0, lá em Minas, que não é fácil ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro foi uma pressão inicial, isso é verdade, mas não dá pra ficar dependendo dos outros, né? 5 minutos de acréscimo no jogo do Palmeiras. Opa. Cara, é triste da gente ter que, no final de um campeonato brasileiro, depender de um time medíocre, nojento. Desculpa, nojento não. Com todo respeito. Como o Vasco da Gama, né, cara? Um time que cria rato dentro do campo, um time que não tem água. E a gente tem que ficar aqui, ó, prestando atenção, olhando pra câmera aqui, ó, e olhar pra lá também na tela pra ver se a gente consegue arrumar um golzinho, cruzamento na área. Enfim, não. É triste, é o final do campeonato melancólico, a gente ainda tem alguma esperança, mas dada a velocidade do jogo lá, a gente vê que o Vasco também não está muito afim. Então, parece ser um final melancólico de campeonato brasileiro. O Flamengo, hoje foi um jogo bom do Flamengo, não foi um jogo excelente não, foi um jogo bom. O jogo excelente hoje foi do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro jogou muita bola, o segundo tempo foi um segundo tempo mais do Cruzeiro do que o Flamengo. Tiramos bola em cima da área, ali tem uma coleção de tirada de bola dentro do gol, né? Então não dá para dizer realmente que foi um grande jogo do Flamengo, um jogo bom do Flamengo e um jogo excelente do Everton Ribeiro, já preparando para o próximo campeonato. Ainda sobre a partida, eu achei muito estranho esse final aí, o Everton Ribeiro, que foi o craque do jogo, ter saído. Tudo bem, tinha cartão amarelo, talvez para poupá-lo, descansar, mas para meter Rômulo Roberto Nazário. Rômulo. Não, é daquelas coisas que o Dorival... É daquelas coisas que o Dorival faz que a gente não consegue entender e nem quer que ele continue no time do Flamengo. Porque naquele momento, o Cruzeiro estava pressionando o time do Flamengo, até de uma forma perigosa. A entrada do Sassá começou a modificar um pouco a questão do ataque ali do Cruzeiro. E aí, naquele momento, ele me saca o Everton Ribeiro e coloca o Rômulo, que já definitivamente está comprovado que não pode jogar mais no Flamengo. A primeira bola que ele pegou, ele conseguiu errar um passe de 3 metros, juntamente com o nosso querido Arão, que às vezes a gente fala dele, o pessoal fica chateado, e o cara também estava errando, bateu uma bola linda no peito, virou para o lado e conseguiu errar. Então, são um tipo de alterações que a gente não consegue entender e, graças a Deus, o ano que vem a gente não vai estar mais com esse tipo de problema, assim nós esperamos. Será? Esse é o ponto, né? Será que não estará mais? Pedro, o que você viu nesse jogo aí, nessa vitória do Mengão? A minha análise é bem parecida com a do Kika. Talvez o placar nos leve a entender, ganhando do Cruzeiro lá, por 2-0, né? Fizemos um grande jogo. Nós não fizemos um grande jogo. Nós fizemos um jogo ok, um bom jogo, ainda mais que levamos em consideração que o Cruzeiro não tinha nada a disputar nesse campeonato. Inclusive, né, o festival de jogadores pendurados, tomado amarelo no Cruzeiro no final, né, mostra um pouco da falta de preocupação deles com o resto do campeonato. Enfim. E outra coisa, se tem uma coisa que ficou claro pra mim hoje, é que não dá pra contar com o Diego ano que vem como protagonista. Inclusive, eu reitero, não sou a favor da renovação, mas um jogo que o Flamengo precisava
de um protagonismo dele, né? Um jogo decisivo, porque até então a gente ainda tinha esperança de ser campeão, né? Ou pelo menos estávamos na disputa ainda disso, né? Pelo menos matematicamente, e ele fez um jogo muito discreto. Em nenhum momento ele chamou o jogo, em nenhum momento ele, enfim, criou chances claras de gol pra gente, assustou o Cruzeiro. O que teve hoje foi que o Kika salientou muito bem. Foi uma partida inspirada do Everton Ribeiro, que tirou dois coelhos da cartola, né? Com 2 gols. O Diego hoje foi o Diego, né? Exatamente. Como assim, Roberto? O Diego, na verdade, ele vem apresentando esse futebol há muito tempo. Não é de hoje que a gente, nos momentos cruciais do Flamengo, ele não aparece. E hoje o protagonista foi o Everton Ribeiro, e no meio a gente não conseguiu. O Diego não fez absolutamente nada. Nada. Quem apareceu na partida hoje foi o César, que agarrou muito, e agora acaba de terminar a partida do Palmeiras, se sagrando campeão, e as nossas esperanças foram embora. Nós vamos jogar agora o próximo jogo para ser segundo lugar e esperar que 2019 seja um ano melhor. Lamentavelmente, nós, se não estivéssemos empatado jogos importantes e tivéssemos perdido pontos importantes para alguns times que era inadmissível, como, por exemplo, o time do Vasco, hoje a gente estaria numa posição bem melhor. Está aí, parabéns ao Palmeiras, que foi campeão, teve um segundo turno impecável, e a gente, mais uma vez, bateu na trave e saiu. Então, só para confirmar para a galera aqui, acabou o jogo Palmeiras e Vasco, 1-0. O Vasco muito perto do rebaixamento também. Agora tomara que caia, né? E o Palmeiras foi campeão brasileiro e o Flamengo garantiu o segundo lugar. O que deve ter premiação ainda. Vai sair essa notícia no colunadoflamengo.com, tá? Fiquem ligados. O Flamengo deve receber premiação pelo segundo lugar, o que é um absurdo para o investimento que já é feito. E ó, o Edgar Rosa Rodrigues mandou um superchat agora, tá concorrendo à capa licenciada da Spiritual. Hoje tem um sorteio, daqui a pouco a gente vai fazer. Mande seu e participe da promoção também. O Diego Amorim falou, o Vasco vai cair. Fabiano Carvalho, participando da Misa Pereira, depender do Vasco, rebaixado, tomara que caia, disse o Gilberto Maia aqui também. Nanda Vitor, Pablo Raposo, Diego Rodrigues, Frost, João Adria, Sorocaba 1533, mandando aqui. Um abraço aí pra galera que tá participando no chat. Mande sua mensagem, continua atuando. A gente já sabia, já estava esperando que o Flamengo... Havia um sonho distante, né, de que se desse uma combinação de coisas certas, o Flamengo poderia ainda brigar pelo título, mas a verdade é que o desânimo já estava batendo há bastante tempo. E a galera lá da Crefisa, que está em polvorosa, tem uma galerinha aqui querendo aparecer, chegando no chat também, a gente manda um recadinho para você buscar a sua taça do Mundial, e aí você vai ser aceito aqui para comentar quando mostrar o Mundial de verdade aí no chat. Vou falar das notas. A gente podia comentar com o Roberto, começa, o Pedro na sequência e depois o Kika. Pode ser? As notas para os jogadores do Flamengo hoje. Roberto, César. Cara, nota 11 pro César, na minha opinião. Hoje ele fechou o gol, fez defesas importantes. Teve uma bola que ele perdeu pro Odivan, né, na cabeça. O Odivan foi de cabeça e ele com a mão, aquilo ali foi uma falha, mas é aquele detalhe, ninguém é 100%. Mas hoje ele, mais uma vez, fechou o gol. Fez defesas importantes. Eu se pudesse, daria nota 11 para ele, mas hoje eu dou nota 10. Quando chegou agora um superchat do Darley R. Silva, que o Vasco caia para a 5ª divisão, e assim seja. O Darley aí mandou superchat. Valeu, Darley, tá concorrendo à capa, licenciado do Mengão. E o Alexandre Araújo também participou pelo superchat. Pedro, sua nota pro César. Eu acho que ele foi bem, mas ao contrário do Nazário, eu acho que em alguns momentos ele transmitiu uma certa insegurança na saída de bola, do gol, né? Até na bola que ele foi recuado e depois saiu com a perna esquerda, né? Mas isso é um ponto falho dele, Pedro. Isso aí ele tem que melhorar. Sim. Eu ficaria com 8 para ele. Kika? Eu sigo a nota do Pedro. Não foi só essa falha do César, não. O César saiu catando borboleta também numa das bolas que alguém tirou de cima da linha. Parecia que estava fazendo ginástica aeróbica. Exato, assim. Pará tirou. É um bom reserva. Foi bem hoje, nota 8. Beleza, nota da galera aqui pro César.
Bruno Neguete acha que foi 8 também. André Silva, 9. Jorge Vinícius, 9. Rai Costa, 10. Paulo Rangel também acha que foi 10. Está entre 8 e 10. A média é 9 para o César no jogo de hoje, produção. Próximo nome, Léo Duarte, Roberto. Léo Duarte hoje não comprometeu. No lado dele, hoje eu não vi comprometimento negativo, né? Numa forma negativa. Ele atuou bem. O problema hoje estava do outro lado. Eu estava temendo muito o outro lado da defesa. Então, eu vou dar aí nota 7,5 para ele. Pedro? 7,5 também. Eu ia dar uma nota 6 para ele, mas eu vou subir para 7 pela tirada em cima da linha. Continua com opções muito erradas na hora de cruzar. Mas o Léo Duarte não tirou bola de cima Desculpa, Léo da linha. Duarte, perdão, eu tava com parar na cabeça. Desculpa. Perdão. Cara, que é o seguinte, sabe? Desculpa. Eu tô ainda frustrado, cara. Eu tô me refazendo aqui, porque acabou o Campeonato Brasileiro. É mais um ano que a gente não ganha nada. Então eu tô meio transtornado, de verdade. Léo deu umas entregadas no começo, nota 7. Helder Ramalho, 6. Arcanjo CTL, 7. Tereza, 8. Matheus Assis, 7. Também. Márcio Peixoto, 7. Cristiano Fernandes, 7. Raíssa M, 7. Média 7 aqui da galera para o Léo Duarte, produção. Roberto, Rodolfo. Rodolfo foi o meu temor hoje na defesa. Por duas oportunidades eu falei na hora da transmissão que o Fred estava fazendo o papel de pivô com ele nas costas. Então ele deu 2 grandes bolas para quem vinha de trás chutar, não me lembro quem foi que veio chutando, e o César, numa oportunidade, fez uma grande defesa, e ele estava matando a bola e escorando a todo momento. E o Rodolfo tirou uma bola, assim, no final, em cima da linha. Mas ele me deixou muito tenso hoje. Então, vou dar nota 6 para ele. Eu vou ficar com 6 também, justamente por isso. A facilidade com que o Fred estava se posicionando à frente dele estava lavante. Inclusive no lance que o Nazário citou, né? Da finalização do Thiago Neves, realmente ali deu muita brecha. Concordo. Eu acho, em determinado momento da partida, o Dorival pediu a inversão dos dois. Eles inverteram e não desinverteram mais. Eu teria colocado o Léo Duarte para dar o primeiro combate no Fred. 6. O Carlos Alberto mandou aqui: temos que ser realistas. O Vitória não suportaria o Palmeiras no domingo. Só adiaria o título deles. Pois é. A gente já falou várias vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as mudanças que devem acontecer no time do Flamengo para 2019, para o Flamengo vencedor em 2019, após as notas do jogo aqui. E a gente sabia realmente que o Flamengo entregou, não foi agora, faz tempo, né? Que não quis mais ser campeão brasileiro, abriu mão. Como disseram alguns amigos aqui no chat, parece que esse time só joga contra a fim. Faz um jogo horroroso contra o Botafogo, que tem um time pífio, e aí faz um jogão bom contra Grêmio, contra Cruzeiro. Não faz o menor sentido, né? Nota do Rodolfo, né? Cristiano Oliveira, 6,5. Douglas Dias, 6. Foi o Douglas, né? Repetiu várias vezes aqui. Petrônio Falcão, 8. Carlos Eduardo, 7. Kevin Frota, 7. Melquisedeque, 7. Raíssa, 7. Média 7 para o Rodolfo, então, produção. Pará, agora sim, que é o Roberto, né? Pará. O Pará tirou aquela bola de dentro da área. Teve uma bola também contra o Sassá, que tentou marcar, não conseguiu, tomou um drible, escorregou. Pará sendo Pará. Não ajuda na frente. Defensivamente também nada de grandes atuações. Nota 6 para ele, não dá para dar muito mais que isso, porque é o Pará, né? Eu acho que ele foi um pouquinho melhor que o Rodolfo ainda, né? Concorda, Pedro? Eu acho que ele foi um pouquinho melhor que o Rodolfo. Foi nota 7. Para ele, justamente pela tirada de bola que ele teve. Essa minha nota original do Pará era 6. Como eu disse, vou repetir o comentário. Nota original era 6. Melhorou um ponto pelaquela tirada em cima da linha. Erra muito as opções de cruzamento. Quando é para jogar no primeiro pau, joga no segundo pau. Falha um pouco na cobertura. Um jogador mediano para compor um elenco de segunda categoria, não um elenco que quer ser campeão brasileiro. Nota da galera no chat pro Pará. Johnny Lippe, 5. Tem Tereza, 7.
O CDE Cadima, 7 também, jogou bem. Paulo Júnior, 6. 5-7, média 6, produção, para o Jovem Pará. René, agora, Alberto, né? Depois de emenda, Pedro, não espera não. Tá? René defensivamente foi bem hoje. Tirou algumas bolas, na marcação ele não falhou tanto, ao meu modo de ver, mas é aquele detalhe, pegando o gancho do Kika aí, um jogador mediano também, que para um time que quer ser campeão brasileiro é muito pouco para jogar numa lateral, uma posição que a gente tanto necessita de um cara muito melhor. Mas eu vou dar aí nota 6 para ele também. Eu vou manter o 6 também, foi burocrático como sempre. Né? O Flamengo, enfim, tem que procurar lateral, não tem como, né? 6 para o René. O René é aquilo, né, cara? Bola de prata. Isso prova que o algoritmo do bola de prata não serve para nada, né, cara? O jogador regular, faz uma partida boa, 36 partidas ruins, acerta um cruzamento, deixa todo mundo feliz, porque a gente não está acostumado com cruzamentos corretos, né, cara? Tem uma mania horrível de bater de trivela achando que está fazendo lançamentos, porque não tem a perna direita nem para subir no ônibus. Junto com o Pará, pode encaminhar a barca. E aqui na galera, nota no chat, Rex Game 7, Carlos Henrique 6, Priscila Alcântara 6, Vitor Gomes 7, entre 7 e 6, a média para o René é 6,5, produção. Nota da galera é 6,5. Faltou a minha nota, pô. Nota 6. Você faz um discurso enorme do René, não? Ah, desculpa, eu tô triste. Eu tô 6 para ele. Todos, né? E a galera foi 6,5, produção. Tem um superchat aqui do Darley Silva. Darley tá concorrendo já a capa do Mengão. Se quer ser campeão de alguma coisa em 2019, tem que planejar. E eu vou dizer mais, hein? Tem que mudar muita coisa. Inclusive, esse elenco tem que fazer uma reformulação enorme. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A galera tem muito jogador ali que precisa vazar. Eu tenho medo disso. Eu não acredito que vai acontecer na quantidade que eu acho que deveria acontecer. Mas um grande percentual desse time precisa vazar do Flamengo. Ser negociado, emprestado, mandado para a China, seja para onde for. Mas tem que sair muita gente. Vamos falar agora de Cueja, Roberto. O Cueja, eu já falei isso 200 vezes, vou falar mais uma vez. Cueja é um lobo solitário no meio de campo. E ele jogar do lado do Arão é mais um dia em que ele vai ter trabalho dobrado, Arão errando todas, já estou com vontade até de falar do Arão já. Arão errando quase tudo, né? E deixa ele na mão. Enfim, o Cueja, para mim, é um lobo solitário, mas ele, pela garra, pela vontade, pela raça que ele tem, a gente não pode esquecer tudo que ele fez pelo Flamengo. Hoje, ele não estava no seu auge, mas não jogou mal. Vou dar nota 6,5 para ele. Pela peitada, o Nazário, ele elogia o cara pra caramba e dá uma nota baixa. É sempre assim, né? Quando ele mete o pau no cara, ele dá nota alta. Não, vou dar nota 6,5 pra ele. Pela então, peitada no Fred que ele deu hoje, mereceu um 10. Não, eu também acho, mas aí você quer que eu analise o futebol do cara ou a atitude? O conjunto. O conjunto? Então tá bom. Então, entre o seu 10 e o meu 6, vou fazer igual a você. Não, tô brincando, a nota é sua, não quero interferir na sua nota, não. Não, então vou fazer igual a você. Entre 6 e 10, vou pegar a média, dá 7,5, pronto, tá bom? Ele não jogou menos que esse também, né, Nazário? Vamos combinar, né? Pedro? Não, ele não jogou, eu concordo assim, que a partida do Cuéllar, pra mim, não foi boa. Ele não foi ruim também, foi uma partida mediana. Eu daria 6 por ele, mas ele tem um bônus de atuar ao lado do Linharão. Então ele ganha um ponto extra, porque tem que jogar por 2 ali na cobertura. Então, 7. Cara, se eu pudesse, eu teria gravado o comentário do Pedro e repetido aqui, cara. Exatamente o que eu penso. Então vou sacanear. Vou repetir o comentário do Pedro e dar mais um ponto extra pela peitada no babacão do Fred, né? Que é um grande jogador de futebol. Mas é um babacão, né? Então vai para 8. Superchat. Nota da galera pro Coelho. John Anderson, 8. Ronaldo Dutra, 9. Alisson Reverte, 9. Bruce Melo, 8. Tá entre 8 e 9. A média da galera para o Coelho é 8,5 aqui. A média do pessoal no chat. Próximo nome. Aquele cara que, como diria Ricardo Zogby, o professor chega e fala assim, ó, não se preocupa com posição, não. Entre e mostre seu futebol moleque, não é assim? William Arão. Olha só, o William Arão é igual ao Cristiano Fernandes de Oliveira, que tá mandando um chat, que estava jogando ontem com a gente. Um beijo no seu coração. Ele tá aqui, ó, mandando o seguinte, Kika,
pensa no Confraria e esqueça essa tristeza. Mas o Ilharão joga igual a ele, joga nada. Fala pra burro, mas não joga nada. Tô de sacanagem. Cristiano joga muita bola. Ontem tava com a gente lá. Mas o Ilharão, porra, vou te falar, cara. O Ilharão é difícil. Mais uma vez, a gente não tem como dar uma nota boa pra ele, porque o Ilharão não marca, não consegue armar. Ele tava errando o passe. Tem uma jogada dele emblemática no jogo que o Rafinha, matou no peito, ele matou uma bola linda no peito. E aí o Manuel estava a 2 metros dele. Ele conseguiu errar o passe e deu para o Manuel, que é jogador do Cruzeiro. Horroroso, nota 4 para ele, horroroso, estou sendo bonzinho, nota 4 que eu tenho vontade de dar 0 para ele. Bom, que dupla, né? O Ilharão e Diego, né? Acho que sintetiza bem o que é o Flamengo atual em relação à disputa de títulos, de momentos decisivos, né? Chegar e realmente se qualificar como grande candidato a ser campeão. Eu vou acompanhar o meu grande amigo Nazário. 4 pro Arão. Arão nota Kika. Não, Arão Futebol Alegre igual Kika no programa de hoje, falaram ainda agora aqui. Cara, eu vou falar uma coisa. Modesto da Silva. Querido Modesto, obrigado. Desculpa, não consigo fingir que tô alegre, eu fingir que eu vou... Hoje é um dia de luto para a nação rubro-negra. O Ilharão faz parte da barca, só que ele não vai na barca, ele vai na âncora. E quando a gente chegar, a gente joga a âncora. Deixa ele no fundo da água. A gente, enfim, não sei exatamente o que fazer. Nota 3 pro Arão. Eu não, só uma discordância rápida com o meu amigo Pedro. Eu acho que hoje, cara, apesar de não ter sido uma grande partida do Diego, não consigo colocar no mesmo nível do que o Arão, cara. Eu acho que o Arão realmente é um peladeiro, descompromissado e vai na âncora da barca. Pois é. Teve um novo membro. Dentre tantas notícias ruins, notícia boa. Augusto Veloso, novo membro do Clube TV Coluna. Valeu, Augusto. Dá uma olhada na aba Comunidade, fique ligado nas novidades, tá? Nos benefícios que se tem por ser membro do clube. Você pode também participar aqui pelo chat usando emojis diferenciados, tá? Valeu, seja bem-vindo aí, Augusto Veloso. Notas para o Ilharão no chat. Helder Ramalho, 2. Jennifer Wixene, 6. Argentino Corredor, 3. Team Gamers, 4. Tá entre 2 e 4 aqui. Desculpa, 2 e 6, né? Então a média entre 2 e 6 é 4. Beleza, produção? 4 a média para William Arão. Diego Ribas. Roberto. Uma das peças que a gente precisa no Flamengo é alguém no meio-campo que consiga efetivamente pegar a batuta de maestro e fazer com que o time jogue quando tem que jogar com velocidade, quando tem que segurar a bola, quando tem que efetivamente armar alguma jogada com efetividade para que a gente possa chegar no gol com perigo. E definitivamente o Diego não é esse cara. Nota 4 para ele, para mim. Eu assino embaixo do que o Nazário falou. Na verdade, eu concordo também com o que o Kika falou sobre o Ilharão. Eu jamais colocaria o Diego e o Arão no mesmo patamar. São jogadores de níveis diferentes. O que eu quis dizer, na verdade, é que eles têm características que complementam o que é o Flamengo atual, que a gente tem que, né, abrir mão para sonhos maiores nos anos seguintes. Bom, eu vou dar 4,5 para o Diego, porque eu acho que ele ainda foi um pouco melhor que o Arão na partida de hoje. Mas alguém que chega com o status dele, que tem que ser esse protagonista e mais uma vez some, faz um jogo burocrático, é muito complicado ter no time. Sou eu, né? Pedro, eu concordo, cara. Só que tem um problema na estrutura tática do Flamengo que eu acho que não é culpa do Diego, cara. Eu chamei atenção aqui, assisti o jogo com o Simon aqui, cara. O Arão estava na frente do Diego em todos os momentos do jogo, cara. Tanto no ataque quanto na defesa. Um erro babaca. Não sei se é do Dorival, se é do jogador, se é do próprio Diego. Só que o Diego volta para fazer a recomposição da linha primeiro, antes do que o Arão. Então tem esse crédito. Tá jogando na posição errada. Vive jogando na posição errada, tá? E quando vai se aproximar da área, ele melhora muito a produção. Hoje não foi muito bem, mas também não acho que foi essa catástrofe, não. Vai com nota 6. Beleza. Então, chegou o superchat aqui do Augusto Veloso e falou: Pedro, quem vai vir para o lugar do Diego?
Acho exagero mandar o jogador embora se o departamento de futebol do Flamengo é uma bagunça completa. A gente vai comentar isso depois das notas aqui sobre se o Diego tem culpa ou não dessa questão da posição, se o Diego deve continuar ou não em 2019, se quem tem razão é o Pedro ou o Kiko. Você participa com a gente aí. Não esqueça de deixar seu like no vídeo de hoje e inscreva-se no canal. Faltam ainda uns 300 aí pra gente bater a meta de inscritos de hoje. Contamos com a sua colaboração, tá, galera? Vamos lá. Dedo no like agora enquanto a gente faz as notas e inscrição no canal. Nota para Diego Ribas aqui no chat. Ronaldo Dutra, 6. Gustavo Henrique, 7. Andrew Guilherme, 7. Extreme NS, 7. Ainda, Wagner Cunha, 7. Tem vários e vários 7. Aí tem o Aranha Zed, 6 também. Tá entre 6 e 7, média 6,5 então, produção, pro Diego Ribas, tá? Média 6,5. Agora o cara do jogo, né? Everton Ribeiro. Fácil falar, né? Eu só quero aqui dar um destaque ao Modesto da Silva, que está no nosso chat, e ele botou a seguinte frase: tem que parabenizar os torcedores que foram hoje no Mineirão, mesmo sabendo que o time não poderia não ser campeão. Modesto, brilhante o seu comentário. Realmente a torcida do Flamengo, ela faz a diferença em função disso. Hoje, a gente sabendo, e eu particularmente não acreditava que o Vasco pudesse ganhar do Palmeiras, em função do Vasco ser um time horroroso e não conseguiria ter força para ganhar do Palmeiras. Aí vai ter gente que vai falar, pô, Nazário, tá falando besteira, porque o Paraná ganhou. Ok, mas o Vasco é muito ruim, e vai ser rebaixado com toda certeza. Agora, o Everton Ribeiro, por tudo que ele fez, acho que não precisa falar nada, né, cara? Nota 11 pro cara. O cara acabou com o jogo. Ele foi o cara hoje. Hoje ele foi o cara. O Everton Ribeiro que nós conhecemos e que foi escolhido 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Esse é o Everton Ribeiro. Se o Everton Ribeiro tivesse jogado assim desde que o Dorival chegou, o Flamengo hoje, eu acho que estaria na frente do Palmeiras ou empatado, né? Infelizmente, ele só foi dar o ar da graça desde que o Dorival chegou nessa partida de hoje e na penúltima partida. Então, eu vou ficar com nota 10 para ele hoje, que de todas as atuações individuais do Flamengo na temporada, no Campeonato Brasileiro, na temporada não, mas no Campeonato Brasileiro, essa para mim foi a melhor atuação individual do jogador. Então eu vou ficar com 10 para ele. O Tadeu II disse que o melhor jogador foi o Hever, por não jogar. Tô contigo, foi o superchat do nosso amigo Tadeu II, que é membro aqui do clube Coluna do Flamengo. Everton Ribeiro, concordo novamente tudo com o que o Pedro falou. Melhor participação individual de um jogador no Flamengo há muito tempo. Nota 10 para Everton Ribeiro hoje. Média da galera aqui: Rex Games 9, Júnior Matos 10, Felipe Novaes 9, Matos 10, Ícaro Davi 10, CDE Cadima 9. Só está dividido entre 9 e 10 para Everton Ribeiro, 9,5 então a média da galera. Para mim seria 10 também, porque ele não fez só 2 gols, e que não é só também, né? A gente fala bastante. Foram 2 golaços de placa que mereciam uma nota maior do que 10 se fosse possível. ECG Fácil, Felipe Zaru mandou um superchat falando: revejam a nota do René, ele quase comprometeu o jogo, colocando uma mão absurda na bola quando já tinha cartão. O juiz contemporizou. Lembra desse lance aí, Fabrício? Acho que ele está se referindo àquela bola próxima à área, né? Que ele levantou o braço, mas tem razão, na verdade. Eu esqueci. Eu assumo aqui entre os meus amigos que eu esqueci. Não. Eu assim, honestamente, eu acho que ele não botou a mão na bola, na verdade. Eu acho que ele se movimentou de maneira errada. Ele levantou a perna e jogou o corpo para trás. No que ele fez isso para equilibrar, ele botou uma mão para baixo e outra para cima, mas em nenhum momento ele fez um movimento em direção à bola e ele não tinha nem como saber que a bola é naquela direção quando ele fez o movimento. Então, tem muito mais uma questão do acaso. Eu também não daria amarelo nesse lance. Eu achei acertadíssimo não ter dado amarelo, então eu vou manter a minha nota. Beleza. Então já temos notas da galera aqui para o Everton Ribeiro também. Vitinho! Peraí, produção, a nota da galera para o Everton Ribeiro foi 9,5, por incrível que pareça. 10 era a minha, tá? Produção, a produção tá falando aqui, a gente tá ouvindo, dizendo que muita gente reclamou de ter sido 9,5, não podia ser menos que 10, mas é a nota do pessoal, isso é democracia, né? Eu também acho, a minha é 10. Mas aí, se tem alguns 9 no meio de 10, a média cai, né? Não continua 10, infelizmente, mas por mim é 10. Deixa a galera, a gente faz uma votação daqui a pouco aí, tá? Vitinho agora, Roberto!
Se a gente olhar para o Vitinho e olhar para os jogos do Everton Ribeiro, principalmente hoje, a gente vai pensar que quem foi comprado por 40 milhões foi o Everton Ribeiro, não o Vitinho. O Vitinho, ele, mais uma vez, veio de lá de fora, da Rússia, outro esquema de futebol, está se adaptando e tal. Mas hoje, mais uma vez, fez algumas jogadas e tal, mas nada de... Ele não é, até agora, um homem de 40 milhões de dólares, 40 milhões de euros, né? Até agora a gente não viu isso. Mas beleza, vamos aguardar. 2019 está chegando, nota 5,5 para ele. Bom, o Vitinho, né, ele vem dando claros sinais de desgaste, de estar sempre jogando no Flamengo e não tá tendo uma boa pré-temporada, né? Então, eu vou ficar com 6 para ele hoje, muito porque eu acho que depois que o Dorival chegou, ele teve uma grande evolução. Em alguns momentos ele foi até o melhor jogador da partida. 6 para ele. Só que é o seguinte, eu tô dando a nota pro jogo de hoje. Eu concordo com o Pedro, mas no jogo de hoje foi horrível, terrível. Errou muito passe bobo, se posicionou mal, se movimentou mal. E tem um detalhe, eu vou dar uma nota baixa pro Vitinho, mas eu queria só alertar. Parte dessa nota baixa é a falta que a gente tem de um lateral que o apoie decentemente. Hoje, o que não é normal, o René normalmente faz isso, mas hoje, excepcionalmente, houve alguns lances que o René fazia a diagonal por dentro, que é o que o Vitinho faz, né? O René tinha que estar correndo por fora. Então, toda vez que o René faz isso, a galera que suporta o René, diz que eu pego no pé dele e tal, um rapaz até bem mal educado aqui no chat, esse cara odeia o René. Não é isso, cara. É que a galera talvez não perceba essa movimentação do René, que afeta o posicionamento do Vitinho. O Vitinho hoje foi mal, nota 3 para o Vitinho, participou pouco do jogo, participou errado, mas parte dessa nota baixa, infelizmente, também cai na nossa fase de movimentação do nosso lateral esquerdo. Qual a nota dele? 3. 3. Teve uma crítica aqui, o Razel Vivas falou assim, Vitinho com nota maior do que Diego, Pedro e Roberto. Olha, o Vitinho, hoje, ele fez mais que o Diego, sim, na minha opinião. Eu também acho que o Vitinho, ele conseguiu em alguns momentos, né, chamar mais o jogo para si do que o Diego. O que questiono no Diego não é a qualidade dele, não. É como ele consegue ser extremamente burocrático em todos os lances. Qual foi o lance que o Diego pegou a bola do meio para frente, né, e tentou fazer alguma coisa? Concordo com o que o Kika analisou, né, que ele realmente, o Arão, né, ele ficou mais à frente até que o Diego às vezes, e o Diego recuava bastante, isso pode ter atrapalhado. Mas a gente vai debater isso um pouco melhor depois, até porque eu não sei se é tanto culpa só do Arão, ou se tem a questão do Diego preferir fazer isso também. Nota da galera pro Vitinho, Extreme NS 3, Cláudio Melo 3, Lucas Moraes 4, Gilberto Maia 4, tem vários 3 e 4 aqui, produção, nota 3,5 também da galera para o Vitinho. O Samuel Lobão, acaba de mandar o superchat, grande coluna, pergunta pro Kika, como ele acostuma assistir jogo do Mengão tomando café ao invés de chopp? Sofreu esse ano, Kika. É o seguinte, o Samuel Lobão tá na Austrália, esse Azinho aí é da Austrália. Terra do kiwi. O nosso amigo Simon, que não entende nada de geografia, costuma dizer que a Nova Zelândia é a terra do canguru. Samuel Lobão, é complicado, parceiro. E aí ontem, inclusive, aqui teve a confraria, a festa do canal, a gente falou com o Maurício, que é responsável pelas embaixadas, e eu falei, Maurício, não dá para montar a embaixada na Nova Zelândia? Por quê? Eu falei, para assistir o jogo às 9 horas da manhã de segunda-feira. Impossível, cara. Então é complicado mesmo, mas a gente acostuma. Agora eu tô até desacostumado a assistir o jogo no final da tarde. Falei, meu Deus, que jogo esquisito. Fazer o resenha às 7 horas da noite é muito estranho, é difícil. Muito obrigado, Samuel, pela sua participação, pelo seu superchat. Você está concorrendo aqui, ó, capinha da Spirit One, lindona. Já, se você, todos que mandarem o superchat. Boa. O Matheus 14K falou, Nazário, foi uma grande partida, soube trabalhar a bola, fez um belo gol, nota 3 para ele. Roberto Fenômeno, está virando moda já aqui. Vamos falar o próximo nome? Uribe. Uribe sempre é muito prejudicado quando você não tem
os meias que conseguem fazer a ligação para os pontas, né, para quem vai para o fundo, e conseguem trabalhar com ele. Hoje, por exemplo, a gente viu, por parte do Cruzeiro, a bola chegar no Fred e ele fazer o papel de pivô. O Uribe não consegue fazer nem isso, porque a bola não chega nele. Então, o Uribe não consegue fazer, porque se você é centroavante, mas não é alimentado, você não aparece no jogo, você não consegue chutar, você não consegue fazer o papel de pivô, e aí ele é prejudicado em função disso. A gente não pode falar que o cara é muito ruim. O cara é bom e já provou que não é bobo. Dentro da área ele não é bobo, só que para ser consagrado, ele tem que ser alimentado, alguém tem que dar a bola pro cara. E isso a gente não consegue ver no Flamengo. Não tem como dar uma nota maravilhosa para ele, porque ele, efetivamente, em função de ser um centroavante, depende das bolas que chegam nele. Se não chegar, ele fica tendo que sair da área, disputando bola, e essa não é a dele. Nota 5 para ele, não tem como dar uma nota muito alta, nem muito baixa, porque o cara está tentando fazer, mas sem ajuda, complica. Eu vou pegar um pouco mais pesado que o Nazário, porque eu acho que em todas as vezes que o Uribe foi acionado, nada de produtivo surgiu dali. E, enfim, eu acho que é um sinal claro que a gente não pode ir com ele pro ano que vem. Porque por mais que a gente esteja em período de adaptação, diferente do Vitinho, ele teve uma intertemporada com o clube, ele já está aqui já há 6 meses quase, e até agora ele vive de lances, de momentos específicos que ele consegue finalizar a bola. E assim mesmo, não é em grande profusão. Enfim, eu vou ficar com 3 para simbolizar o que eu quero o outro atacante ano que vem. Quer ler? Eu leio aqui, cara. Tadeu II, cheirinho de mundial. Não, foi um peido do Benedetto. Da primeira risada depois da frustração. Ele ficou muito mal. Eu acho até que consegue fazer um pivô interessante. E eu acho até que ele recebeu algumas bolas próximas ali que poderiam ter feito ele poderia ter feito um pivô melhor. Eu até comentei com o Simon durante o jogo a comparação do Fred e ele quando era para fazer o pivô, aquela embaixadinha que o Fred faz na área, joga a bola por elevação pro Robinho, pro de Arrasca, não sei, enfim. Alguém chegou chutando. É uma diferença muito grande na qualidade. Eu acho que o Uribe é melhor do que é hoje, mas de fato não é o cara que vai resolver o problema do Flamengo de centroavante. Foi mal hoje, vai com nota 3,5. Só pra galera entender o comentário do Tadeu II, é porque tava cheio de porquinhas passeando pelo chat, aquela galera que não tem onde comemorar, não tem canal decente, vem pro canal do Flamengo e aí fica querendo fazer piadinha e tal. Aí o Tadeu foi lá e deu essa rachada, pé no peito já, mandou benzaço demais. Pessoal que nunca vai ter mundial, não sabe, né, se conter quando consegue um campeonato brasileiro. Notas para o Uribe aqui, da galera que está participando do chat. Helder Ramalho 5, Carlos Eduardo 5, Cláudio Melo 4, tem gente achando pior, Josi Souza acho que foi 2, Jael de Araújo 5, Augusto Veloso 5, Luiz Otávio 4, Alisson Reverte 4, de nota variada, Luciano dos Santos 2, entre 2 e 5 a média é 3,5 para o Fernando Uribe hoje, produção, 3,5 a nota da galera. Lucas Paquetá, Roberto. Pode ir embora para a Itália. A cabeça dele está lá, o cara não tem comprometimento. Esse fato de ter ficado fora em função do cartão que ganhou e começou o jogo no banco, acho que não acordou. Ele lamentavelmente, é um grande jogador, tem um futuro brilhante pela frente, mas ele não tem comprometimento mais com o Flamengo. O Flamengo não está mais no horizonte dele. Mas eu acho que ele peca pela falta de respeito em função do Flamengo ter sido a casa dele. Foi aqui que projetou o Paquetá. E numa bola que ele chegou na área, o Dedé marcando, ele ao invés de chutar ou tentar uma outra coisa, ele telegrafou que ia colocar a bola na esquerda, o Dedé chegou, cortou, eu achei ridículo aquilo. Então, na boa, nota 2 para ele, para não dar um 0, porque a falta de comprometimento dele é lamentável. Eu fico com muita pena, na verdade, desse fim do Paquetá, né, no Flamengo, esse fim meio letárgico, porque se eu tivesse escolhido o melhor jogador do Flamengo no campeonato, teria sido o Paquetá. Mas, inclusive hoje, quando a câmera focalizou, quando ele ia entrar, até me deu uma certa impressão que ele entraria com sangue nos olhos. Eu me enganei totalmente. Vou ficar com 3,5 para ele. Eu achei que ele foi melhor que o Uribe, ainda assim. Eu faço questão de dar nota pro Paquetá.
E eu faço questão de dar uma nota que representa o que eu penso a respeito dele. Não tenho raiva, ódio, rancor. Eu acho que é um menino que está se deslumbrando com a possibilidade de jogar num dos maiores times europeus, e esse deslumbramento está afetando a performance do time que o projetou e no time que ele vai ter sempre uma gratidão. E em alguns momentos desse campeonato ele foi fundamental, mas no momento mais fundamental ele fraquejou e mostrou uma fraqueza e uma displicência que o torcedor do Flamengo não aceita. Ainda não aceitei os toquinhos dele de calcanhar quando o Flamengo estava perdendo, ainda não aceitei a displicência dele de ter jogado a bola lá na lua naquele jogo contra o Palmeiras, que seria o jogo que talvez nos desse a liderança, nos aproximaria da liderança, e a displicência eu não aceito o jogador do Flamengo. Então, faço questão de dar uma nota 0 para o Paquetá. Notas da galera aqui para o Paquetá: Helder Ramalho 0, Hélio Costa, quer dizer, o Helder foi 4, Hélio Costa foi 0, Alisson Reverte 0, Felipe Novaes 1, Marco Antônio 2, Rex Games 3, Tenente 0 e 4, média 2 para o Lucas Paquetá, produção. Fala aqui. Deixa eu só fazer um comentário. Por favor. Um dos nossos amigos falou o seguinte, acho que foi o Rafael Muniz, disse o seguinte: calma que em julho o Paquetá estará de volta. De volta, cara? De volta? Pensaria 2 vezes, cara. Lembra um jogador? Tem algumas referências aí, essa história do Paquetá. Gabigol saindo e voltando, entendeu? Ficou perambulando. O Gabigol até que tá fazendo um campeonato decente. Já ouviram falar do tal do Ganso? Então, sabe, o Ganso saiu também como uma grande estrela. E se vocês lembrarem... Vamos combinar que o Ganso tinha muito mais status do que o Paquetá quando saiu, né? Era pedido na seleção brasileira, quase foi levado para 2010, para a Copa do Mundo, e muita gente queria o Ganso na seleção. O Paquetá não tem esse apelo todo. Verdade, eu discordo, na verdade, porque assim como o Paquetá, em 2010, ele também ficou na pré-convocação, e se a gente for retomar poucos meses, né, parte da imprensa pedia sim o Paquetá na Copa. Não da forma como foi o Ganso, Pedro. Não, naquela época não. Mas... O apelo pelo Ganso, muitos, até eu acreditava que o Ganso iria mais longe que o Neymar. Não foi a mesma coisa. Eu concordo com você que não foi a mesma coisa, inclusive porque naquela época, né, foi a pior seleção brasileira de convocação. Então, assim, não havia realmente material humano. Júlio Batista e Elano eram meio campo da seleção, né? Basta dizer isso. Então, é bem diferente a competição do que é hoje em dia. E também, não só isso, tem também a questão que o Ganso, quando vai vendido para a Europa... Libertadores, com o Santos, era outra história. Era mais jogador que o Paquetá é hoje. Eu comparo muito o caso do Paquetá, muito mais assim, eu vejo o Paquetá muito mais como próximo ao que vai ser o Kaká, que ele sai diretamente do São Paulo para o Milan, torcedor do São Paulo também, que mais ou menos como a gente está agora, execrando um pouco, né? Assim, com um pouco de raiva, de descompromisso final, e chegando lá, até pelas características de ser um jogador forte, um jogador que tem sim velocidade, jogador que quando quer, né, toca a bola rápido, tem uma visão de jogo, consegue fazer gol que o Ganso nunca fez, enfim. E o Ganso, quando ele sai para o Sevilha, já em outro momento. No Santos, o plano do Ganso para mim é lesão, é diferente. Enfim, acho que são casos um pouco diferentes, na minha opinião. Não, calma aí, cara. Olha só, eu até entendo a comparação com o Kaká e pode até ser que seja verdade. Agora, vamos lá, vamos concordar, né? O Kaká foi a exceção da exceção da exceção. Sim. Era um moleque magrelo que nos últimos 3 meses no São Paulo era perseguido pela torcida, jogou muito mal. A galera até falava que era falta de vontade, mas não parecia ser falta de vontade. Quem não era São Paulo e não leva o cara jogando, falou: cara, esse cara tá correndo, esse cara tá dando carrinho. O torcedor do São Paulo pegou no pé dele. E assim, imaginar que o Paquetá vai dar certo no Milan, como fez o Kaká, é ser um cara extremamente otimista, Pedro. Não, eu não afirmo que ele vai dar certo que nem deu Kaká, não, mas eu acho que ele vai se firmar na Europa. Eu acho que ele tem que mudar muito a atitude dele. A gente não está dizendo que o Kaká não vai dar certo no futebol. Se mantiver essa postura do final do Campeonato Brasileiro, você acha que ele vai se dar bem na Europa? Não, eu acho que ele não vai mantiver essa postura, eu concordo. Só que eu acho que chegando lá na Europa... É isso que está sendo criticado, Pedro. Não é o jogador. O Paquetá talvez seja hoje o melhor jogador de conjunto do Flamengo. Talvez o Everton Ribeiro esteja acima dele, né? Mas ele é um jogador, por exemplo, que para mim esse ano mostrou muito mais talento que o Vitinho vai mostrar nos próximos meses.
Porém, o que a gente está criticando é a postura do moleque Paquetá depois da Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo, ele merecia a camisa da seleção brasileira, mas agora o moleque não quis mais jogar. Então, com essa postura, o Paquetá não dura 3 meses no Milan. Vai durar porque é comprado, né? Os caras vão ter que dar um jeito nele, vão jogar em algum outro lugar. Agora, se o Paquetá amadurecer e jogar com garra, com raça, como é o futebol italiano, aí sim, claro, o Paquetá tem técnica para chegar à seleção brasileira fácil. Com certeza. Eu acho que a tendência é essa justamente porque se a gente for voltar no final do ano passado, quando o Paquetá ainda queria uma luzinha ao sol, ele era lembrado pela gente como um jogador que dava o gás, que dava o sangue. Né? É uma montanha-russa muito grande da carreira do Paquetá. Ele sai de um jogador que é um símbolo, né, de dedicação vindo da base para o jogador que é o contrário. E eu concordo que se tornou o contrário. Sim, eu acho que foi lastimável. Inclusive, para mim, ele nem deve ir para o próximo jogo. Tchau, vai embora. Só que eu ainda acredito bastante, como você deixou claro que você também acredita, né? Do potencial dele se tornar um grande jogador na Europa. Eu quero... o Vicente Flá tá pegando um gancho aqui das brincadeiras que a gente faz aqui no canal, que eu odeio a base. Cara, eu não odeio a base, isso não é fato. E eu tô criticando um jogador que repete uma série de características de alguns jogadores que se tornaram grandes ilusões mundiais. Uma delas, por exemplo, é o Pato, né? Outra é o Ganso. Tem várias, a lista de jogadores que saíram como grandes promessas. Tem o Kerrison, cara, tem um monte de jogadores que tinham essa característica de vai estourar na Europa, Robinho. E os caras voltam. O Robinho ainda fez algumas temporadas no Real Madrid e tal, mas não virou a estrela que era prometido, né, cara? Então, o Paquetá, cara, sabe, porque tem o seguinte, o Pedro tem razão no seguinte, ele pode ir para a Europa e o Gattuso, de fato, pode botar ele nos eixos e jogar, mas tem um número enorme de jogadores que quando recebem uma pressão, provavelmente a pressão que o Gattuso vai colocar no Paquetá, simplesmente desaparecem, porque o Paquetá, que é uma referência no Campeonato Brasileiro, e aí eu concordo com o Pedro, em alguns momentos chegou a ser tido como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acho que o Bigode fala aqui no canal, foi durante um período o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Na Europa ele é nada. Ele vai chegar no Milan, que não é o mesmo Milan de 2003, 2004, 2005, 2006, até 2007 com o Kaká. O Milan não é nada. Então, cara, ele vai para ser a referência do Milan, teoricamente, né? O Leonardo o convenceu que ele seria. Cara, o risco do Paquetá chegar no Milan e desaparecer, ser engolido, é imenso. E aí eu quero pedir até desculpa para o Rafael Muniz, que disse que ele estava fazendo ironia. E Vicente Flá, calma aí, parceiro. A gente tem que fazer essa comparação porque é isso que a gente faz aqui, né, cara? Projetar o que vai acontecer com o jogador, pensar que ele vai voltar, a gente precisa de usar exemplos que aconteceram no passado pra gente saber. Então, nem se comenta nada, né, cara? Claro. O que tu fez e falou que se tiver nome de ave, não vinga. Paquetá Marreco, poderia ser? Mas e o Falcão? Falcão, cara. Falcão é um pássaro, né, cara? Paulo Roberto Falcão, porra. Maior volante da história um dos maiores volantes da história do futebol mundial, né, cara? Maior volante da. Mas é que a ave naquela década dava certo. Pô. Próxima nota. Berril, Roberto Fenômeno. O Berril não dá nem pra dar nota pra ele, né, cara? Ficou pouco tempo em campo. Não dá pra. Eu não vou dar nota pra ele, não, coitado. Foi pouco. Muito pouco tempo pra ele poder mostrar alguma coisa. Mas é um jogador que eu gosto da disposição, da vertente dele de querer partir para dentro, está sempre muito bem disposto a querer ajudar o Flamengo, mas infelizmente hoje não dá nem para dar nota para ele. O Berril, eu vou ficar com o Nazário também. Ele não fez nada, absolutamente nada, mas acho que foi mais pela falta de oportunidade do que pela incompetência. Fico sem nota também, se possível. Também, eu acho que teve até algumas chances de receber bolas na corrida, mas a ineficiência nefasta do meio-campo do Flamengo em lançar a bola para contra-ataque foi toda mostrada na incapacidade de Berril fazer qualquer coisa no campo. Então vai sem nota. Entrou um cara para zoar a gente aqui do Palmeiras. O login do cara era um carinha triste. E querendo zoar. Cara, cada coisa que a gente vê na internet tá louco. Albertino Lima tá dando 8 pro Berril, Jerônimo Lima também 8, Argentino Corredor 6,
O Jerônimo Lima já tinha falado, né? Deu 8 aqui, tô procurando umas notas para o Berril, entre 6 e 8. O Rodrigo Martiliano também deu 7. É média 7, né? Então a média da galera é 7 para o Berril. Tem um superchat, né, Kika? E é voltado para você. O Augusto Veloso mandou. Mas, Kika, o Paquetá ainda é um jogador em formação. Ele não tá jogando nada por inexperiência. O Augusto tá participando do sorteio. Fala. Obrigado, Augusto. Vale dos dois lados, né, cara? Não tá jogando por inexperiência. E quando joga é porque é um fenômeno novo. O jogador moleque é um fenômeno de qualidade, né? Olha só o que o moleque tá jogando. Então, cara, eu concordo. A inexperiência gera oscilações. Eu nunca reclamei de oscilações. E aí, quando o Vicente foi lá falar que eu pego na base, eu não reclamo da oscilação da base. Eu sou um protetor da oscilação da base. O que eu não admito é displicência. Tá, o jogador sentir uma pressão, o jogador cometer erros, o jogador errar passes curtos, acontece. O problema do Paquetá não é esse. O problema do Paquetá é um jogador displicente. E é o que a gente comenta aqui, cara. O que eu esperava do Paquetá nesse final do Campeonato Brasileiro era simplesmente a disposição que ele apresentou no final de 2007, quando ele deu uma bronca no time inteiro pedindo raça. Era só isso que eu esperava do Paquetá. Isso ele não conseguiu nos mostrar. Pelo contrário, o Paquetá está muito mais próximo do Rômulo hoje do que daquele Paquetá de 2017. Muito bem. Um carinha triste sem Mundial, disse o Maurício Oliveira aqui. E a nota? Sério, eu não queria nem citar esse nome aqui. Eu não entendo por que a gente vai dar nome para esse cara. Rômulo, Roberto. Ele no banco, para mim, é 0. Se ele ficar no banco do começo ao fim, para mim é 0. Ridículo. O Rômulo, para mim, nem precisa ser avaliado. Então, já que não precisa ser avaliado, eu vou aproveitar aqui e agradecer, né, a audiência que o pessoal do Palmeiras está vindo aqui, né? Eu fico imaginando quão grande é um clube quando que se consagra campeão e vem aqui no outro time para ver o que a gente está conversando, né? Então, dando audiência pra gente. Pode vir, dá audiência se quiser. Lá tem um carinha triste. Deixa eles terem um pouquinho de alegria, né? Afinal, eles, mundialmente falando, não podem ser citados, disse um amigo nosso aqui há pouco no chat. Exatamente, assim, como o negócio deles é mais regional mesmo, então, assim, se quiser vir, ajudar o Flamengo, né, aqui, né, se tornar maior ainda aqui no Coluna, se quiser se tornar membro, é bem-vindo, sabe? Para até ter um programa de qualidade de entretenimento, né, que eles tiverem também. Fica à vontade, gente. Todo mundo é bem-vindo aqui, beijo. Eu só tenho medo da reação quando virem um título mundial na sala de troféus. Como é que vai ser? Mas acho que eles nem reconhecem. Acho que não vai nem pegar. Provável, que Pedro. Você falou do Rômulo? Eu não falei do Rômulo, falei pouco, mas eu falei o que ele merece. Então, assim, sem mais delongas. Sem nota mesmo. Cara, o Rômulo, para mim, foi a maior decepção das contratações da era Eduardo Bandeira, que agora eu posso falar oficialmente. Será uma melancólica lembrança nos anais rubro-negros, né, cara? A gente vai olhar lá em retrospecto, falar, quem é esse cara aqui? Cara, não sei. O nego não vai lembrar do Eduardo Bandeira de Melo daqui a 30 anos. O meu filho, quando for pesquisar lá sobre o Flamengo, fala, quem é esse cara? Ninguém nunca vai saber quem esse cara foi, porque esse cara resolveu o problema financeiro, mas um clube de futebol, esportes olímpicos, remo, não é um clube financeiro. Ninguém quer saber das finanças do clube. A gente está feliz porque resolveu o problema financeiro, mas nada. Então o Rômulo é o exemplo nojento de uma cultura que privilegiou a parte financeira, mas não a parte esportiva. Então o futebol do Flamengo é isso. É o Rômulo. E eu faço questão de dar nota para o Rômulo. Faço questão de dar 0 para o Rômulo. Foi isso que o Rômulo foi no Flamengo, um 0. É uma coisa horrível. E o Luan Matheus está perguntando, Fabrício Kika vai ficar no Rio para o último jogo do Flamengo? Vou. Pior é que eu vou, sou flamenguista, faz um tempo que eu não vou ao estádio. E se o jogo for no Maracanã, que agora estou achando até que a diretoria do Flamengo deve vender esse jogo para um Espírito Santo, alguma coisa assim, mas eu vou. Tomara. Tem uma regra que diz que o jogo não pode ser vendido. Mas como a CBF, como diz um comentarista chamado Juca Kfouri, a casa bandida de futebol, acredita em qualquer coisa. Então vai com 0, que o 0 é o sentimento do torcedor do Flamengo em relação ao Rômulo e à era Bandeira. Nota da galera que só deu 0 também e outras notas negativas, como nota de 0 a 10, 0 para o Rômulo
E eu gostei de alguns comentários que eu vi aqui no chat. Nota da rescisão, nota vai embora pro Rômulo. O Caçador de Rimas falou, nota é rescisão. Manda embora. Chega, né? Eu acho que esse jogo deu. Não tem mais nem o que tentar manter o Rômulo para uma próxima partida. E sobre a invasão dos porquinhos aí, Pedro? O Rodrigo Martiliano matou a pau aqui. Mandou uma frase fantástica. Sabe o que ele falou? A derrota do gigante repercute mais que a vitória do medíocre. Fica com essa aí, porcada. Agora, a nota do capitão Dorival, Roberto. Antes de eu falar da nota do capitão Dorival, eu queria pegar um gancho do que vocês estão falando aí sobre a porcada e me solidarizar ao Pedro e dizer o seguinte: existe um pensador alemão, eu gosto muito dele, o nome dele é Werner Weissifter, que ele diz o seguinte, Pedro: idiota e capim nascem em todo lugar. E aí a gente consegue notar isso pelos comentários dos idiotas. Vamos em frente. Dorival, meu querido, nota para ele, feliz 2019. Não tem como você colocar o Rômulo no campo. O Flamengo ganhou, hoje a gente não viu um Cruzeiro que foi ameaçador, embora tenha jogado com seu time todo titular, coisa que a gente não consegue entender, porque estava jogando com o time de reserva em outras oportunidades. Mas assim, não consigo entender qual a disposição tática, qual a surpresa que ele quer proporcionar à torcida do Flamengo colocando o Rômulo dentro de campo. Ganhou, beleza, não fez mais que obrigação, a gente tinha mais é que ganhar mesmo, para pelo menos ficar aí dentro do G4, né? Em segundo, fazer o quê? Não tem mais o que... Mas aí a gente, se for falar de tudo que as 12 finais que ele falou que jogaria, a história não é bem essa. Nota 3 para ele. Eu vou dar um pouquinho melhor que ele do que o Nazário, porque eu acho que a escalação do time, né, em teoria, foi a escalação que eu teria posto, mesmo que colocando o Ilharão, que talvez eu tivesse pensado numa outra alternativa, mas como não trabalhamos essa outra alternativa, teria que ser o Ilharão mesmo. E as substituições, obviamente, excetuando o caso do Rômulo, né, foi a que eu pensei, pode fazer isso mesmo, né? Você põe um Paquetá, que talvez seja o jogador para jogar ali de centroavante, tem uma melhor condição de segurar a bola. Você põe um Berril, que já está 2-0, a gente vai conseguir fazer com o Paquetá, Diego Ayrton Ribeiro, segurar a bola e lançar o Berril. Então, assim, nesse caso, eu acho que ele até substituiu de maneira correta, obviamente, excetuando o caso do Rômulo. Eu vou ficar com 6 por isso, para ele. Eu concordo com o PVC do futebol aqui, hein? Dorival tem que ficar com uma nota abaixo da nota do Rômulo, pois foi ele quem escalou. É claro, ele teve outros méritos, se não escalou isso. Mas por este lado, pensando nisso, quem tem culpa de o Rômulo estar em campo hoje é mais o Dorival do que o próprio Rômulo, né, Kim? Cara, sem dúvida. Não só esse, ele tem culpa também no posicionamento, no erro de posicionamento do Diego e do William Arão. Tem erro de culpa no posicionamento dos zagueiros, que precisaram inverter no meio do jogo. Enfim, não acho que ele seja o culpado do fracasso do Flamengo na temporada. E esse ano foi um fracasso. Esse ano o Flamengo foi um fracasso. Eu acho que realmente o Dorival foi muito mal hoje. E eu concordo com quem falou que a nota dele tem que ser abaixo da nota do Rômulo. Só que eu não vou dar nota negativa hoje, não. Acho que o Dorival vai com 0 também, pelo meu sentimento. O sentimento que eu estragou um domingo lindo que eu saí para andar em Ipanema, encontrei alguns amigos, estragou o meu dia, vai estragar minha semana, entendeu? E, obrigado, Dorival, veio aqui, até acho que fez um trabalho melhor do que eu esperava, na verdade, mas não o suficiente para ser considerado como bom. 0 absoluto, como disse alguém aqui, o Gleo Costa, Rômulo é 0 absoluto, menos 275 kelvins. 0 para ele, moçada. A galera tá lembrando aqui, o Rafael Muniz lembrou que a nota é pro jogo, viu, galera? Não é nota da temporada, não, tal. E realmente, essa avaliação é feita jogo a jogo e não de outros jogos sendo levado em conta. Agora, claro, quando vem um Rômulo que já não jogou uma temporada inteira, no último jogo continua sem fazer nada, isso ainda pesa mais ainda, né, no desempenho dele. Edgar Rosa Rodrigues, 0. Felipe Novaes, 2. Pro Dorival, né? A nota agora. Ainda, notas pro Dorival. Jerônimo Lima, 3. Cara, o pessoal tá dividido aqui com o Dorival. Helder Ramalho, 7. Jardel Balbino, 6. Marcos Oliveira, 5. Foi do 0 ao 7 pro Dorival aqui. Nota média, tem um 8 ainda, vidente cego,
Alisson reveste 8. Média 4, então, para o Dorival. Produção, de 0 a 8, média 4. Foi a nota mais desparelha, talvez, de todo o elenco aí que a gente escalou e deu nota. O Matheus Jesus fez uma pergunta interessante, hein? No último jogo, vocês escalariam só jogador da base? Manda um abraço para Cascavel, no Paraná. Um salve para Cascavel, um abraço para o Matheus. Vamos começar a fazer... Essa pergunta pode ser respondida pelos três. Roberto, entraria com a base para enfrentar o Atlético Paranaense? Tá difícil aqui depois daquela caipirinha aqui. Não, eu acho que não deveria colocar a base. Não tem motivo para colocar a base. Mas, por exemplo, eu acho que ele deveria colocar o Pires da Mota. Pires da Motoca, como diz o Gabigol. Por que não usou o cara? Seria um jogo também que a gente está questionando aqui 200 vezes, nós já falamos isso. Por que não coloca o Clebinho? Então bota o Clebinho. Agora, a base toda, acho que não. Mas, por exemplo, algumas peças a gente podia colocar. Por exemplo, o absurdo de colocar o Rômulo dentro de campo, gente, isso soa... eu não sei se é sarcasmo por parte do Dorival, porque o planeta Terra está vendo que o Rômulo não tem como jogar no Flamengo. Não dá. Passou da época, o cara não consegue, não tem condições. Não tem condições de botar um William Arão em campo. Não tem condições da gente ver isso efetivamente, não dá. E aí o Diego, a mesma coisa. O Diego joga uma partida bem, a gente vê, marca gol, pô, caramba, agora vai. Aí ele apaga de novo. E aí a gente efetivamente fica num final de campeonato, lamentavelmente, se a gente parar para analisar, a gente perdeu para o Botafogo, a gente perdeu ponto para o Vasco, a gente perdeu ponto para o Ceará, e aí só isso tem 3 jogos, são 9 pontos. Como que a gente perdeu nesses 3 jogos pontos tão importantes? E aí é o quê? É culpa do treinador? Os jogadores não se empenharam? E o gol que o Vitinho perdeu? E o gol que o Paquetá perdeu? E os lances do Paquetá de ficar dando, como o Kika fala, e eu concordo, em número, gênero e grau, no momento crucial do jogo, ficar dando toquinho de calcanhar, tentando dar de letrinha. Gente, pelo amor de Deus. Então, um acidente, ele acontece com um somatório de vários vacilos. E aí, um avião, quando cai, é porque tem um problema técnico, de repente foi um problema com o piloto, copiloto, com a aeronave, com o tempo e tal. Ele não cai por um motivo só. E nós perdemos o campeonato por uma série de probleminhas que começou há muito tempo atrás. E aí eu não colocaria. Para que vai colocar a base toda? Não sou contra a base, não, mas eu acho que poderia colocar algumas opções para que a gente pudesse ver os caras jogando. Clebinho, o Pires da Motoca e por aí vai. Eu fico um pouco dividido, porque eu também não estou querendo dar férias antecipadas para ninguém, não, né? Mas eu acho que esse é o momento para a gente realmente tentar ver, separar um pouco o joio do trigo e ver quem vai ficar e quem não vai. E, inclusive, até dar rodagem, sim, para alguns jogadores da base que vão fazer parte do elenco com certa atividade no ano que vem. Não adianta nada também a gente botar um jogador da base que ano que vem não vai nem jogar, não vai nem subir. Então, assim, jogadores estão ali na porta. Jean Lucas, um Vitor Gabriel, que, enfim, que tem sido destaque na base, já está um pouquinho mais preparado, ok. Também a gente bota lá e joga. O próprio Tuller, para fazer dupla com o Léo Duarte. Essas coisas a gente joga. O Pires da Mota, que não é da base, mas não tem jogado e vai fazer sim parte do ano que vem. Ok. Enfim, jogadores que vão fazer parte dos nossos planos para o ano que vem. Tem um detalhe que eu queria que os nossos amigos pensassem também, é o seguinte: o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro ganha em torno de 18 ou 19 milhões e o segundo acho que vai ganhar em torno de 12 milhões. Tem uma diferença grande aí entre o primeiro e o segundo colocado. Então, eu estou até pegando os valores corretos aqui. A gente precisa só ver se vale a pena abrir mão disso, para trazer os jogadores da base para serem testados. Tem uma grana grande envolvida. Mas eu acho que a gente... quero saber, na verdade eu não sei, precisa pensar um pouco mais. Eu gostei da ideia de trazer a base, e aí fui chamado a atenção de alguns amigos, porque quando o Flamengo começou a capengar, eu falei, não, traz a base. E aí a questão de trazer a base, eu fui chamado a atenção pela grana que o Flamengo perderia, né? Se a base não tivesse, se o Flamengo não se classificasse para Libertadores entre os 4 primeiros e perdêssemos dinheiro, eu não sei. Eu acho que eu estou mais aí com vocês de ter um mix. Ou entrar também todo mundo para jogar, sei lá. Eu acho que o Flamengo já é vice-campeão, gente. O Flamengo já é vice-campeão. Então o Inter vai jogar, não é? Não, mas o Flamengo...
O Flamengo já é vice. Não, nós já somos vice. Então só a molecada. Pela pontuação, nós somos vice. Então só entra a molecada. Só a molecada. Não, que férias. Não tá dando férias pra ninguém. O cara tem que ir treinar. Os caras têm que treinar, né? Essa história de dar férias. Ninguém dá férias pros jogadores. Vão lá treinar, vão pro ninho, vão ser relacionados, vão ficar no banco. Você imagina, cara, o Pará e o Rodinei, banco pro Kleber tá na Jura, pô. Eu adoraria ver isso, cara. Adoraria ver isso. Adoraria ver o Rômulo na reserva do Jean Lucas. Sabe? Isso seria bastante engraçado. Um final melancólico, para um campeonato melancólico, de um elenco melancólico. E como torcedor, não agora como comentarista, como torcedor, isso me afeta em níveis diferentes, né? Tem a revolta, onde eu me revolto com os jogadores, a falta de vontade de uma grande parte do grupo. Tem a indignação com a falta, com o conformismo de alguns jogadores. Mas, sobretudo, tem a tristeza, né? Então, eu estou triste, estou muito triste por não ser campeão mais uma vez. Eu sempre achei que era impossível, mas, no fundo, a gente sempre torce visceralmente para que o time ganhe, como ganhou hoje, e que a gente não precisasse depender de um Vasco da Gama, né? Uma mediocridade em forma de entidade futebolística. Então, eu quero deixar aqui registrado, já que a gente vai caminhando para o encerramento do programa, a minha tristeza, a minha revolta com um período tenebroso, nefasto, usando a palavra nefasta novamente, nefasto do clube, um clube que resolveu os problemas financeiros, que não foi resolvido pelo Bandeira, foi resolvido por um grupo de pessoas, e o problema do futebol está diretamente relacionado com a incompetência do Eduardo Medeiros de Mello, com o egoísmo dele em querer ser o centralizador, com o protecionismo dele nos jogadores. Nenhum chefe no mundo, nenhum líder de entidade chega e declara abertamente que há jogadores, há funcionários protegidos. O time, a galera, o staff representado pela postura, não só ética, mas a postura profissional e a atitude do líder. E o nosso líder no futebol foi horrível, medíocre, abaixo da média, e as críticas que eu faço, uma crítica como torcedor de arquibancada, que não posso ir na arquibancada tanto quanto eu gostaria, mas que perco a voz, que berro em frente à televisão que nem um maluco do outro lado do mundo. E eu quero deixar claro aqui que o meu coração tá gelado hoje, triste, com um time que não me representou a minha história como torcedor. A minha história que começou com um time excelente, com craques, mas mais que isso, que não aceitavam perder em hipótese alguma. E é isso que faltou ao elenco do Flamengo. A indignação e a atitude para vencer jogos. Eu quero vencer o jogo e eu vou vencer custe o que custar. Isso em jogos capitais nós não vimos no ano passado e não vimos esse ano. Então, encerra-se o Campeonato Brasileiro moralmente hoje. O Flamengo é vice-campeão brasileiro e eu odeio ser vice de qualquer coisa. O vice é o primeiro dos últimos. Eu sou brasileiro de carteirinha nesse aspecto, odeio o vice-campeonato. Vice-campeonato era coisa de Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama é coisa de, não de vice, mas de segunda divisão, que se tudo correr bem, acontecerá amanhã. Amanhã não, na próxima rodada, será rebaixado para a próxima divisão. Então, chega de Fabrício, passa a bola que senão eu vou chorar aqui, cara. Pois é, a galera também está insatisfeita aqui no chat, Jorge Flanático, esse ano nem o Carioqueta teve de ser, realmente o Flamengo não ganhou não, foi a decepção do ano, talvez dos maiores clubes do Brasil que mais investiram, tenha sido o único que não levou nada decente, né? Rafael Muniz também participando, Etevaldo Júnior, Misa Pereira, ela falou, era do Bandeira, era dos vices. A Letícia Barbosa também participando, Lucas Carr, Argentino Corredor, AJM, que bom que para o próximo ano o Bandeira de Mello não vai estar mais na presidência. O cara só sabe brigar com os torcedores do Flamengo e ainda fala que é torcedor do Flamengo. Augusto Veloso mandou sua mensagem também pelo Superchat e está concorrendo à capa licenciada Spirit One, que a gente vai fazer sorteio já já. E ainda mais abraços aqui, Albertino Limas, Denis de Lisboa, Rafael Fernandes, E. Mendes,
Natanael Silva, João Pedro, galera mandando mensagem, Félix Ferdinand, Dylan Paixão e o Bruno Neguete. Raul Nogueira também falou adeus bandeira finalmente. Lembrando que 8 de dezembro tem eleição no Flamengo e aí vai saber quem é o próximo presidente do Flamengo que vai comandar a partir de 2019. Falta pouco, né? Hoje é dia 25, 13 dias para a eleição do Flamengo. Só para a gente fechar, eu queria que vocês falassem. A gente podia fazer o sorteio agora. Produção, dá para fazer o sorteio das capinhas da Spirit One? Que eu vou pedir para a galera finalizar falando sobre a mudança que faria para 2019. Qual a sugestão que cada um daria? Barca, manda embora, fica Dorival, vai embora Dorival. De forma bem sucinta e objetiva, quais seriam as mudanças para o torcedor entender do outro lado o que vocês imaginam que seria a solução. Se vocês fossem vice-presidente de futebol, por exemplo, o que fariam? Podemos fazer o sorteio da capa do Mengão, produção? Manda aí, Lombardi. Entra aí, então. Faz sorteio pra gente, por favor. Boa noite a todos. Nem tão boa assim, né? Mas vamos ao resultado do sorteio de hoje. Atenção. E o ganhador da capinha da Spirit One de hoje é o Alexandre Araújo. Alexandre Araújo é o vencedor, o ganhador da capinha da Spirit One. Bom, Alexandre, parabéns, então. Obrigado a todos que participaram pelo Superchat. Alexandre, para você pedir a sua capinha, né? Receber e reivindicar a sua premiação, mande uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, 21 981 35 3535, com seu nome, endereço completos e os dados da capinha que você quer. Você entra no site da Spirit One, escolhe o modelo, escolhe se quer também personalizada, com seu nome, número, você decide e mande para esse WhatsApp, marcando o dia de hoje como sendo o dia da premiação. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Roberto Nazário, o que você faria? Acabou o Campeonato Brasileiro, Coelho já não joga mais em 2018, Flamengo, Paquetá tá indo embora. O que fazer para dar certo esse time em 2019? Eu costumo dizer o seguinte, aliás, foi um questionamento meu. A era do senhor Eduardo Bandeira de Mello, nós tivemos 4 executivos de futebol. Contratou-se 71 jogadores de futebol desde que ele entrou até agora. Então era uma média de 11 jogadores por ano na gestão do senhor Eduardo Bandeira de Mello. Nós só ganhamos 3 canecos e se juntar os 3 no período em que ele está é muito fraco. O Flamengo com o senhor Eduardo Bandeira de Mello, quero aqui dizer mais uma vez para os filhinhos criados por vovó que eu não sou contra A, B ou C. Eu sou Flamengo. Então, se o cara entrar e fizer do Flamengo campeão, fizer do Flamengo um time grande, ele tem o meu voto, tem a minha confiança, tem a minha generosidade, minha solidariedade. Mas quando o cara entra no Flamengo com a postura dele, a arrogância dele e a soberba dele, e em não entender, e não conseguir entender de futebol, colocar em cima da mesa as suas preferências, e aí o resultado não podia ser diferente, como muito bem o Kika falou, dizendo que ele é um cara que não consegue ter a noção de futebol. Ele não era candidato a presidente do Flamengo, se o pessoal for dar uma olhadinha na história, ele entrou aos 45 do segundo, porque tinha alguém impugnado na chapa, e aí um grupo de pessoas competentes que entendem do riscado, que entendem de contabilidade, conseguiram a melhorar a situação financeira e aí conseguiram fazer com que a saúde financeira do Flamengo ficasse de vento em popa, como a gente sabe. E aí veio patrocínio, sócios torcedores e tal, embora isso seja uma questão muito flutuante devido à performance do time. Tudo no Flamengo tem que se modificar. Para não ficar falando de nomes, que aí a gente vai demorar muito, mas, por exemplo, nós precisamos de um grande goleiro, precisamos de laterais, que o mundo todo está sabendo disso, menos o candidato dele, o senhor Lomba, e a gente já falou sobre isso num programa aqui, que ele, mediante o que o técnico no momento reportou para ele, que era o seu Maurício Barbieri, que nós não precisávamos de 2 laterais. No meio de campo, eu acho que ali o senhor Diego não dá mais. A gente não tem condições de ficar com o Diego, com o Arão, com o senhor Rômulo. E na frente, Henrique Dourado, pela grana que foi comprada, pela grana que dispuseram a ele,
para a compra dele, está mais que comprovado que não dá. A gente tem alguns valores na base que a gente precisa colocar para jogar, a gente precisa botar na pré-temporada, a gente precisa observar, mas antes que tudo isso aconteça, dia 8 de dezembro, os sócios do Flamengo têm que votar com muita consciência para escolher se querem a continuidade do Flamengo, porque o Lomba é uma continuidade do Eduardo Bandeira de Melo, ou se querem que o Flamengo mude de rumo. E para que isso aconteça, eles têm que votar com consciência e com muita tranquilidade para que o Flamengo não continue mais nessa toada. A gente teve aí 2 mandatos, 2 gestões de um presidente que não conhece absolutamente nada de futebol. E a gente também entende que o cara está chegando lá, pode ser que ele não entenda de tudo, mas ele tem que ter no seu staff, no seu apoio, na sua diretoria, pessoas que entendam, tem que dar credibilidade. E não pode ficar com esse negocinho, não, fulano, beltrano, é o meu protegido, isso não existe. Então, tem que mudar tudo. Boa, Nazário. Pedro, eu queria passar para você também fazer sua análise final aí, como o Roberto fez, alguns detalhes. O Flamengo não foi campeão, o Cueja deu entrevista ali na Zona Mista, dizendo que o ano foi bom, né? Alguns sempre repetem isso, jogadores têm repetido isso. Mas, claro, aí ele disse, não, mas o Flamengo é um time gigante, precisa ganhar título, não ganhou. O detalhe é que o Flamengo fez a maior campanha, melhor na história dos pontos corridos hoje. Já fez, independentemente da última rodada, com 72 pontos. E o vice-campeão desse Brasileirão leva mais de 11 milhões de reais. O campeão, 18 milhões e 600. Qual o balanço? Bom, antes de entrar nesse assunto específico, eu vou pedir permissão para falar um pouco do sentimento do Kika, né? Porque tá claro aqui o quanto o Kika, ele tá emocionado e transmite um pouco a sensação de todos nós nesse momento. Apesar de toda a qualificação dele, profissional, para vir aqui comentar em diferentes aspectos do Flamengo, todos nós aqui continuamos sendo, né, apaixonados pelo futebol. E acaba, né, como sendo alguém que está do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, se dedicando tanto a ver o Flamengo grande, é óbvio que a gente fica incomodado com declarações como o ano, né, foi bom, por exemplo. A gente não está aqui. Ontem mesmo a gente tem um exemplo muito claro de um caso na confraria, de um cara que... Deixa eu até o nome dele agora. Enfim, casou 9 horas da manhã no civil, mas foi depois para a confraria. Rafael Oliveira, desculpa, Rafael Oliveira, que foi logo depois da confraria. Pô, isso pra mim, né, todos nós estamos aqui motivados, né, se a gente não consegue não se relacionar com esse tipo de caso. A gente entra aqui mentalmente dando carrinho, né, se dedicando ao máximo para fazer o melhor programa possível pro pessoal. E assim deveria ser os jogadores do Flamengo, né. Todo mundo que atua no Flamengo, quando vê os milhares de sacrifícios que a torcida faz para poder demonstrar todo o seu amor pelo clube. Então, inclusive, assim, indo hoje pro Mineirão. Exato. Então, eu aqui também, tentando ser um pouco... um estado de suspensão, né, da emoção, um pouco, eu diria que, olha, eu mudaria 90% do futebol. Não vou nem entrar em detalhes, assim, mas só resumindo. Time, 80% do elenco mudo, todo o departamento, né, de análise de desempenho e de contratação eu mudo, porque, nossa, só acerta quando é obviedade, não traz nada de diferente que dá certo, é difícil. Enfim, comando me parece um pouco menos incisivo que deveria, tem uma certa leveza no trato que às vezes não era para ter. Eu tô assim, lá, pelo que o Flamengo pelo que deveria ser, enfim, não é um ano bom, não tem como afirmar isso. Segundo lugar, independente do número de pontos que fez, nunca vai ser bom. Até porque não existe nada mais relativo do que dizer que foi o maior número de pontos corridos. Só quer dizer que tiveram menos times capazes de fazer pontos, que no outro campeonato foi muito mais disputado também. Não quer dizer ano bom, cara, tinha que ser ano bom e um palavrão em seguida, cara. Ano bom é a ponte que partiu. O cara tinha que falar isso ou deixar isso claro. Que dizer ano bom depois de ser vice-campeão brasileiro, cara, é ridículo. É ridículo. Mas isso é político, gente. Isso é político. O cara fala que é um ano bom, porque o que acontece? Ele está numa gestão de futebol e ele vai falar, olha, nós tivemos mais pontos na história de pontos corridos na história, nós agora vamos ganhar com o segundo lugar 11 milhões de reais e o Flamengo está com um elenco maravilhoso. Mas é aquele detalhe, isso é político.
exatamente igual as declarações dos jogadores que acabavam o jogo e falavam: não, a gente fez um bom jogo, mas não conseguiu ganhar, demos tudo que pudemos. Infelizmente é isso. Isso prova incompetência em gestão de pessoas. Que gestão de pessoas é o que você fala para as pessoas. Um animal que... Desculpa, um animal não. Um imbecil. Coitado dos animais, né? Um imbecil que vai, depois de perder o Campeonato Brasileiro pela enésima vez, fala um absurdo desse, prova que não sabe liderar pessoas ou que está mal treinado. Porque se é Mas pode apostar que ele vai falar isso. Pode apostar que ele vai falar isso. Cara, pode ser. Se é o líder, se é o bandeira, se é um diretor, prova que não sabe gerir pessoas. E se é um subordinado, prova que é mal gerido. Não tem discussão, cara. Não tem discussão. E o negócio é o seguinte. Eu tô puto, como disse o Pedro, pelo seguinte, cara. Eu fui ao Maracanã. Eu sou velho, né? O Nazário também é velho. Eu fui ao Brasileiro... Eu não sou velho, eu sou experiente. Tá bom, eu sou velho. Eu fui ao Maracanã em 1980, vi o Flamengo ser campeão brasileiro. Eu fui em 83, vi o Flamengo ser campeão brasileiro. Vi o primeiro jogo da final em 82. Fui em vários jogos, talvez todos os jogos da campanha de 87. Fui em muitos jogos da campanha de 92. E infelizmente eu perdi o campeonato de 2009 porque eu não estava morando no Brasil. E eu tô no Brasil aqui e tinha dois eventos imensos no Brasil que eu vim ver. A Confraria e o último jogo do Campeonato Brasileiro no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu tinha esperança, ainda, claro, falei aqui no programa várias vezes que não seria campeão, mas eu sempre, no fundo da cabeça de um torcedor flamenguista, a última coisa que você vai pensar é que o Flamengo não vai ser campeão, mesmo que tudo indique que vai ser campeão. Então, como analista aqui do Coluna do Flamengo, eu falei, cara, não dá mais. Mas o coração rubro-negro fala, cara, vai acontecer um milagre, esses desgraçados, esses Vasco da... O Vasco ainda é tão pobre de espírito que tá lá comemorando na rua, né? Ainda nem foi rebaixado, não foi rebaixado ainda, já tá comemorando. Deus vai ajudar, esses caras vão ser rebaixados. Então, cara, você fica aquela esperança. Falei, cara, eu vou levar minha namorada no Maracanã, na nova final do Campeonato Brasileiro, eu vou ser campeão brasileiro, vai ser... Cara, e aí acaba o sonho todo e vem um desgraçado dizer que o ano não foi bom, né? É que o cara não sabe o que o cara tem que fazer para ir no estádio. O que representa para um torcedor ver o time ser campeão brasileiro. Porque, olha só, são 42 milhões, mas só 80 mil vão dar no estádio, cara. Entendeu? Então, cara, é ridículo, eu tô revoltado. Alguém... cara, não consigo mais falar, cara. Boa noite a todos. Desculpa, Simon, desculpa a galera aí do chat. Boa noite a todos, cara. Não consigo mais falar, vou começar a falar um monte de palavrão. O Edson Santos estava perguntando se estava junto. O Kika tá no Brasil, né? A gente tá fazendo o programa junto, sim, aqui, do lado, ó. Tá vendo? Isso aí. E não estamos namorando, tá? Como disse o Tops Mania, porque aqui não tem isso. Por sinal, a namorada do Kika tá aqui também. Não me deixa mentir. Ela pode participar do programa? Não, né? Hoje não. Letícia Barbosa, lembrando que Bandeira de Melo, acho que ele entrou para a diretoria porque ele queria que a torcida do Flamengo votasse nele. Raul Nogueira falando, te entendo, Kika. Também estava programando ir no Maraca na última rodada. O Edgar Rosa, Kika é o melhor, mandou um abraço para você. Kika vai colocar o... Que isso? Diego Levino, não, né, Diego? O Márcio Rocha, Kika vendendo a avó pro Simon. Não, ao contrário. Obrigado, a galera tem me feito rir um pouco, né? Ó, o Esdras Neto, mostra a Russa aí pra nós. Não, né, Kika? Só que foi na confraria, moçada. Foi na confraria porque conheceu a Russa, né? Isso aí. E vai ter um programa especial da confraria aqui na TV Coluna do Flamengo, que se acompanha, claro, e talvez vocês consigam conhecer a Russa do Kika. Galera, valeu. Não deu. Eu acho que a decepção só não é maior porque já havia realmente um pessimismo muito grande, né, diante de tudo que estava sendo mostrado, mas eu acho que vale muito a pena ficar atento agora nos últimos dias a o que vai acontecer no clube. A gente está muito perto da eleição, e seja lá quem ganhe, tem que haver uma cobrança rígida. Quer seja a situação, quer seja a oposição, que também está prometendo muita mudança em cima do que está acontecendo agora, não importa o lado, tem que haver cobrança por parte da torcida para que haja uma mudança. É claro que a gente sabe que não entra assim e muda-se tudo da noite para o dia do que aconteceu em 6 anos, né? Não dá para pegar jogador de 40 milhões e dizer para ele, vai embora, ó, você está dispensado, sem multa. Não existe isso, senão o clube quebra. Então precisa se pensar muito nisso. É importante que qualquer um dos lados que estejam concorrendo entenda e já planeje isso com antecedência, né? Essas futuras negociações. Mas o fato é,
precisa-se sim de uma mudança grande. Mudança em comissão técnica, departamento de futebol, mudança no elenco. O elenco tem que 70% ir embora sem falta alguma. E para mim, desses 6 anos, Pedro, Roberto e Kika, talvez o que tenha sido o mais agravante, a atitude mais prepotente do presidente atual do Flamengo e que prejudicou muito um planejamento a longo prazo, foi naquele momento em que o senhor Eduardo Bandeira de Mello assumiu a vice-presidência junto à presidência do Flamengo. A vice-presidência do futebol. Aquilo ali, para mim, foi o ponto alto da soberba do Bandeira e um tiro no futebol do clube. Dali em diante, impediu que houvesse uma reformulação por um bom tempo, né, mais ferrenha. Final de 2017 já era para ter sido feita uma mudança grande e as coisas foram acontecendo, até que chegou aquele momento em que não se aguentava mais. Aí foi mandado embora o Rodrigo Caetano, com o Carpegiani, que veio para ser coordenador técnico e acabou virando o treinador. Uma bagunça, uma baderna no futebol que não condiz com o que a gente esperava de um time que está se reestruturando como o Flamengo e sendo usado até como modelo de gestão. Aquele momento foi o ápice. Então, para mim, ali acabou-se qualquer esperança de bons resultados nas mãos de Eduardo Bandeira de Mello. Tomara que nós possamos acompanhar agora, a partir de janeiro, uma mudança. Eu acho muito difícil mudança grande em elenco, galera. Eu acho muito difícil. Por tudo que envolve. Ver Rodinei renovando até final de 2022 virou uma mó no pescoço ali do torcedor rubro-negro. Vai ser difícil negociar Rodinei. Mas vamos torcer e vamos acompanhar agora. A gente vai apurar de perto. Aqui o Coluna do Flamengo vai se empenhar cada vez mais do que nunca nessa reta final, para trazer as informações necessárias para o torcedor. Os repórteres vão estar em cima, 24 horas. Hoje tem desembarque do Flamengo, meia-noite lá no Galeão. A galera vai estar lá acompanhando. Tudo para trazer de perto informações para você que acompanha a gente. E a ideia é que haja uma cobrança séria e de perto, para que 2019 seja diferente desse ano horroroso, que não foi bom, não ganhou nada, porcaria nenhuma. Esse ano horroroso que foi 2018. Valeu, Kika, valeu. Roberto Nazário, valeu, Pedro. Posso dar um Sampaio, recado final? Fala aí, Pedro, pra gente fechar. Assim, esse final de semana eu vivi um misto de emoções, na verdade, né? Porque ontem foi um dos dias mais especiais da minha vida no Confraria. Sim, tive a oportunidade, né, de estar com o pessoal do Coluna, que sempre é um prazer, são pessoas queridíssimas, especiais, né, com energia incrível, né? Kika, Simon, Nazário, o Rodrigo, né? Todos, enfim. Foi um negócio maravilhoso, estando com os membros, inscritos, uma coisa assim, uma energia maravilhosa que a gente chega até a acreditar que o Flamengo hoje ia ter por milagre, ia sagrar campeão, né? Pelo menos, quer dizer, ia conseguir reverter até o final do campeonato isso. O ano hoje acaba pro Flamengo, mas pro Coluna não. Então assim, galera, vamos continuar aqui, independente da fase do clube, porque aqui a gente vai continuar cobrando por vocês, continuando correndo atrás de ter um Flamengo melhor. E a gente precisa de vocês, mesmo nesse período agora, de que a gente está um pouco decepcionado. Então vamos, né, juntos nessa luta. Verdade, Pedro. Vamos lá. Agora, o pior já passou, né? Agora a expectativa é que daqui para frente a gente possa ter as mudanças necessárias e começar um 2019 de forma decente, até porque tem Libertadores já no primeiro semestre e é importante que o time entre com tudo. Mais uma vez, obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Deixe seu like, clique aí no botão gostei no programa de hoje, compartilhe com seus amigos. Valeu, Nazário, valeu, Kika, valeu, Sampaio. A gente fica por aqui. Hoje é domingo, né? Amanhã tem notícias do Flamengo às 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado especial. E fiquem ligados, inscreva-se no canal para receber novidades da Confraria, como disse o Pedro, que rolou ontem e que vem por aí os vídeos logo essa semana. Forte abraço a todos, uma boa noite, bom descanso e que tenhamos um 2019 muito melhor do que foi esse 2018. Tchau!